Hoje a gente vai estar fazendo o deploy desse site escrito em Next dentro da AWS utilizando variáveis de ambiente. Então, quando a gente clica nesse botão, ele vai mostrar para a gente o retorno da API. Essa API tem a URL dela dentro das variáveis de ambiente. Isso vai ser legal para a gente entender como é que funciona a exportação de variáveis de ambiente dentro da Amazon AWS para que ele consiga funcionar com o deploy do Next. Esse site está bem simples. Nada mais é do que um botão no meio da tela que faz a chamada para uma API, onde a URL dessa API está dentro das variáveis de ambiente. Então, para fazer isso, a gente tem esse site chamado webhook.site, que ele dá uma URL para nós, e aqui quando a gente vem em editar, a gente consegue modificar o retorno, né, dessa API de teste. Então eu posso colocar qualquer coisa aqui, e depois que a gente salva e vai aqui no front-end, quando eu atualizo e clico no botão de novo, ele vai mostrar o que eu escrevi lá. Isso aqui é só um exemplo, pode funcionar para qualquer coisa. Você vai provavelmente utilizar chaves de API ou algum outro tipo de informação dentro do seu .env. A primeira coisa que você tem que fazer no seu projeto é garantir que o build dele está sendo executado corretamente. Para conferir isso, a gente digita npm run build. Dessa forma, ele vai gerar os pacotes necessários para o build desse sistema, e aqui tem que dar tudo certo, não pode executar nenhuma chamada de erro aqui dentro. Porque quando a gente faz o deploy para a AWS, ele também executa o build lá dentro. E se não estiver funcionando local aqui na sua máquina, não vai funcionar no servidor. Depois que a gente garantiu que isso está funcionando, vamos criar um repositório aqui. Eu vou dar o mesmo nome do projeto aqui, então vai ser YouTube AWS. Aí a gente pode iniciar o repositório como a gente faz com qualquer outro projeto. Então eu vou executar os comandos que ele dá aqui. Beleza, agora eu vou adicionar os outros arquivos. Ok, dessa forma, quando a gente atualizar a página aqui, o nosso repositório já vai estar no ar. Depois disso, você vai criar uma conta na AWS, configurar a autenticação de 2 fatores por causa da segurança, e aí sim, quando você tiver acesso ao console, você tem que selecionar aqui a região do seu projeto, tá? Eu estou utilizando essa aqui por padrão, mas você pode escolher qualquer uma. Dentro da AWS, então, a gente vai utilizar o AWS Amplify. A gente consegue procurar aqui em cima o nome do serviço, né? É aqui que a gente gerencia os nossos projetos dentro do AWS Amplify. Para criar um novo, a gente vem em Create New App e depois seleciona o repositório do nosso projeto, tá? No nosso caso aqui é o GitHub. Quando você clicar em Next, ele vai pedir para você autenticar com a sua conta, beleza? Pode dar um continue aqui, se for a primeira vez, provavelmente ele vai pedir para você conectar com o app da AWS, e simplesmente você aceita tudo e vai voltar para essa mesma tela aqui. Depois disso, ele vai pedir para selecionar um repositório, então vamos escolher aquele que a gente acabou de criar, a branch pode ser a main mesmo, e dar um next de novo. A partir disso, a gente tem algumas configurações aqui. Por enquanto, eu vou colocar simplesmente uma variável de ambiente aqui dentro, tá? Que é a que a gente criou para salvar o URL do site. Então eu vou copiar o nome dela aqui e o conteúdo dela da mesma forma. Lembrando para sempre conferir se não tem nenhuma aspas ou alguma informação sobrando aqui. Depois disso, a gente vem em Next. Ele vai pedir para a gente confirmar as informações aqui, tá tudo certo. Então vamos dar um Save and Deploy. Agora é só esperar um pouquinho, ele vai executar o build, fazer as primeiras configurações do projeto ali e daqui a pouco eu volto. Enquanto o deploy está sendo executado, a gente pode clicar aqui e visualizar os logs desse deploy. Como a gente testou o deploy, aliás, testou o build localmente aqui, a gente não vai ter grandes problemas, né? Porque a gente confirmou que ele está sendo executado com sucesso. Mas aqui do lado a gente vem em deploy ou deploy pending aqui, é aqui que aparecem os logs do nosso build. Então todas as informações que ele está gerando no console do servidor aparecem aqui para nós. Beleza, o deploy foi finalizado, agora a gente consegue acessar o site por meio desse domínio aqui. Então quando a gente clicar e vir no inspecionar elemento, quando eu tento chamar essa API aqui, ele vai dar erro. Vai dizer que o fetch não foi concluído com sucesso, tá? O que significa que ele não conseguiu de alguma forma bater na minha API. A única explicação para isso nesse caso é que a variável de ambiente não foi configurada corretamente. A gente criou ela na AWS, mas não é o suficiente para que o servidor consiga enxergar essa variável de ambiente de alguma forma. Então, o que a gente tem que fazer é vir aqui em YouTube AWS, no meu caso, né, ou seria o nome do seu projeto, vir aqui do lado em Hosting, Build Settings, e aqui dentro a gente vai adicionar um comando antes do build, beleza? Esse comando ele vai editar o nosso processo de build,
onde a AWS vai pegar o conteúdo dessa variável de ambiente que a gente configurou aqui dentro no servidor e vai exportar para um arquivo chamado .env.production, que significa o arquivo onde o Next pode ter acesso ao valor dessa variável que está dentro da AWS aqui. Então a gente vai editar esse arquivo aqui. Então aqui embaixo de Commands a gente vai adicionar um novo. Cuidado com a formatação, tá? Esse arquivo ele tem que ser bem formatado, senão a AWS não vai conseguir interpretar ele direito. Então eu vou deixar esse comando aí na descrição, mas você vai ter que editar ele de acordo com as suas variáveis de ambiente. Esse é o comando que você vai adicionar para que antes do build ele exporte a variável de ambiente para o arquivo que eu mencionei anteriormente. Nesse caso aqui eu só tenho uma variável de ambiente, mas se você tiver mais de uma, por exemplo o nome aqui, você teria que modificar esse comando, de forma que depois do último nome da variável aqui, você vai colocar mais um menos "e" e o nome dela, no nosso caso aqui é exemplo. E vai seguindo assim até você terminar as suas variáveis de ambiente dentro desse comando aqui. Beleza, depois disso a gente vai dar um save aqui, e depois de salvar e modificar esse arquivo, a gente precisa fazer o build de novo. Ao invés de vir aqui no Amplify e ficar procurando algum botão de deploy, o deploy automático já foi configurado por parte da AWS. A gente configurou a branch main aqui desse repositório. Significa que qualquer commit para essa branch vai ser dado como uma nova versão. Significa que ele vai entrar no ar assim que o commit for finalizado. Então, para gerar esse novo commit, eu vou alterar o readme aqui só como exemplo, mas qualquer modificação seria válida. E depois disso eu vou executar o comando de novo para fazer o update dentro do meu repositório, né? Beleza, o código já foi para o repositório. Se a gente vir aqui no Amplify e atualizar a página, ele já vai entender que houve alguma alteração no repositório e vai rodar o novo deploy aqui. Clicando aqui em cima, a gente pode ver o status desse deploy, né? Aqui do lado a gente tem os status tanto de deploy quanto de configuração da AWS mesmo, depois que finalizar o build aqui, né? Beleza, mais uma vez o build foi finalizado, então agora quando a gente vier aqui no site e atualizar a página, ele já vai buscar a nova versão desse site, e quando a gente clicar no botão aqui, ele vai realmente retornar qualquer coisa aqui que venha lá do nosso webhook.site, né? Inclusive, eu posso vir aqui em Edit e escrever qualquer novo texto aqui. Então depois que a gente clica em salvar e volta lá no site para mandar requisição de novo, ele vai estar atualizando, o que significa que ele buscou a URL da variável de ambiente e executou a chamada aqui. Dessa forma a gente finaliza o vídeo com o deploy feito no AWS Amplify. Se você quiser replicar exatamente o que eu fiz aqui dentro, pode baixar o repositório com o link aí na descrição e configurar na sua conta da AWS para ver se está funcionando tudo certinho, e qualquer coisa deixa aí nos comentários.